Quem é o grande vilão da história? Pessoal, a cada 5 pessoas, 4 têm problemas com ansiedade. Os níveis de depressão aumentaram, os níveis de sofrimento entre a juventude aumentaram, os níveis de suicídio aumentou, o nível de pessoas se mutilando aumentaram, ah, todos esses índices relacionados às emoções, pessoal, de 2010 para cá aumentou muito. E isso chamou a atenção de um investigador da mente humana, um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, um americano, e ele escreveu esse livro que se chama Geração Ansiosa, que eu recomendo muito. Pessoal, me chamo Ricardo Refati, sou psicopedagogo, professor de educação emocional e mestre em liderança pela Universidade do Atlântico, é uma universidade da Europa. Pessoal, eu queria falar para vocês aqui quem é o grande vilão de tantas pessoas com ansiedade, tantas pessoas hoje com depressão, tantas pessoas hoje se mutilando. Há um tempo atrás eu fui atender uma jovem, eu faço atendimentos de educação emocional e eu fiquei surpreendido, pessoal, surpreendido, completamente surpreendido, porque ela me mostrou os braços, os dois braços, ela estava de saia, me mostrou as pernas, toda mutilada, pessoal, não tinha uma parte das mãos, do antebraço aqui, dos dois, das pernas, que não estava cortada, pessoal. Olha que eu não me assusto por qualquer coisa e eu fiquei impactado com a situação dessa jovem. E quem é o grande vilão, pessoal? Bom, o que Jonathan Haidt está escrevendo, na verdade escreveu nesse livro, Geração Ansiosa, um livro recente, pessoal. Ele começou a estudar, pessoal, por exemplo, fazendo pesquisas e estudando pesquisas realizadas. Ele fez pesquisas e estudou pesquisas também. Por exemplo, nos Estados Unidos, ele começou nos Estados Unidos. Depois, pessoal, ele foi ali para o Canadá, pertinho dos Estados Unidos. O Canadá é muito parecido com os Estados Unidos, então depois ele foi para o Reino Unido. Foi lá para a Europa, depois, pessoal, Irlanda, Nova Zelândia, Austrália, é, vários países, pessoal. E ele chegou à conclusão, pessoal, em todos esses países, ele chegou à conclusão que os smartphones, os celulares inteligentes são os grandes vilões do motivo por que as pessoas estão com tanta ansiedade, por que as pessoas estão tão deprimidas hoje em dia, porque existem tantas pessoas com tristeza, tantas pessoas se automutilando, se suicidando. Os smartphones foram lançados por Steve Jobs em 2007 e pela Apple foi um lançamento onde ele colocou num celular, pessoal, tudo o que existia num computador, toda aquela interação, todos os recursos que tinha num computador, ele colocou num celular. E isso fez, pessoal, isso sequestrou a mente das pessoas. Ele cita aqui que as pessoas hoje saem na rua e aonde elas param? Para onde que elas vão? Para o celular. E isso acelera a mente das pessoas e se acelera a mente, acelera as emoções também. E o que ele percebeu, pessoal? Bom, o smartphone foi lançado em 2007 e em 2010, pessoal, 40, 50% de toda a juventude já tinha um smartphone 3 anos depois, pessoal. Olha só. E o que ele percebeu? Ele percebeu, pessoal, que nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e vários outros países, na verdade são 137 países, ele começou a perceber que começou uma onda de ansiedade. Iniciou uma onda de ansiedade em 2010, 3 anos a partir do lançamento dos smartphones. E ele comparou, pessoal, por exemplo, guerras, catástrofes,
vários outros fenômenos em vários países, pessoal, e não teve alterações no estado emocional. Pelo contrário, por exemplo, coisas difíceis que os países passavam, isso unia as pessoas. Então, o que ele encontrou aí de diferente, pessoal, que havia acontecido foi que o lançamento dos smartphones em 2007 foi aí que começou, e aí vocês têm que ver os gráficos, pessoal. Por exemplo, aqui ele mostra alguns gráficos, né, onde em 2010, pessoal, em todos esses países, fez assim, vinha normal, um pouco mais, mas foi uma subida brusca de ansiedade, pessoal, de depressão, automutilação, jovens se automutilando, se cortando, como essa jovem que eu atendi, depressão, problemas emocionais, pessoal, de 2010 em todos os países, pessoal. Então, os smartphones são os grandes vilões, pessoal, de toda essa problemática a nível mundial. Ele chama aqui de onda da reconfiguração da informática e fez um estrago, está fazendo um estrago muito grande, pessoal. Por exemplo, ele cita aqui algumas pesquisas que foram realizadas. Por exemplo, ele cita a pesquisa de PISA, é um programa internacional de avaliação de estudante. Desde 2000, a cada 3 anos, o PISA entrevista milhares de jovens de 15 anos e seus pais em cada um dos 37 países participantes. Eu disse 137 países, pessoal, façam uma correção aqui, é 37 países. Além de centenas de perguntas sobre o seu programa escolar e a vida doméstica. Há 6 perguntas sobre o que se sente em relação à escola. Pede-se que os alunos digam o quanto concordam com frases como: me sinto só na escola, me sinto desolado ou excluído na escola, faço amigos com facilidade na escola. Então, pessoal, perguntas como essas, pesquisas como essas, a partir do smartphone, os jovens começaram a se sentir sozinhos. Por quê? Porque eles abandonaram a vida social, eles deixaram de interagir com outras pessoas e os problemas emocionais, foram para as nuvens, pessoal. Ansiedade e depressão, automutilação, suicídio. Desde 2010 para cá, pessoal, coincidiu perfeitamente com o lançamento dos smartphones. Pessoal, se você tem um filho, se vocês têm filhos nessa idade aí de 3 anos a 14 anos, pessoal, no vídeo anterior, eu vou colocar aqui para que vocês possam ver, é um crime deixar os nossos filhos aprenderem, passarem muito tempo no celular, porque eles vão aprender aí costumes, padrões, comportamentos, e isso vai ficar gravado, pessoal, e vai tirar a experiência da vida social. E segundo ele, a experiência na vida social é o que mais ajuda a desenvolver o cérebro de forma saudável. Então, pessoal, deixa essa dica aqui para vocês. Os smartphones são os grandes vilões. Claro que a gente tem que aprender a utilizar com sabedoria. Inclusive, ele fala aqui nesse livro que esse fenômeno aconteceu entre os adultos também, não foram só os jovens que aconteceram. Então, pessoal, aquelas crianças que nasceram em 1995, 2000, foram a primeira geração, ele chama da geração Z, que foram afetadas pelo smartphone, pelas redes sociais, pela internet. Pessoal, se gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like, faça um comentário, coloca aí nos comentários que assuntos vocês gostariam de tratar sobre ansiedade, estresse, depressão, como fugir, como solucionar esses problemas, como diminuir, pessoal, esses problemas emocionais. Coloca aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal no YouTube ou nos siga nas redes sociais, no Insta e no Face, para que mais pessoas possam receber conteúdo sobre esse, conteúdos que nos ajudam a entender, pessoal, os grandes problemas da humanidade.